Falando em governo federal, o presidente Lula falou com exclusividade ao Podcast Liberados, aqui da TV Meio, com o senador Jorge Cajuru, e falou sobre o mercado. Também a senadora Leila do Vôlei participou da entrevista e ele afirmou que, sobre o corte de gastos, que a gente está acompanhando e aguardando desde a semana passada, onde não se chega a um entendimento entre o governo, a área econômica do governo, a área social, enfim, não se chegou ainda ao entendimento sobre esse corte. O presidente falou sobre a expectativa do mercado, que tem feito oscilar preço do dólar, que tem feito oscilar a Bolsa de Valores do país, tem especulado muito sobre este corte, este ajuste fiscal do governo. Lula falou o que ele acha desse posicionamento do mercado e sobrou, inclusive, para o Congresso, para os empresários. Eles também farão sua parte no ajuste fiscal? Vamos ver o que foi que disse o presidente Lula. Eu estou num processo de discussão muito séria com o governo, porque eu conheço bem o discurso do mercado, conheço a gana especulativa do mercado, e eu, às vezes, acho que o mercado age com uma certa hipocrisia, sabe, com uma contribuição muito grande da imprensa brasileira para tentar criar confusão na cabeça da sociedade. Acontece que nós não podemos mais jogar, toda vez que você tem que cortar alguma coisa, em cima do ombro das pessoas mais necessitadas. Eu quero saber o seguinte: se eu fizer um corte de gasto para diminuir a capacidade de investimento do orçamento, a pergunta que eu faço é o seguinte: o Congresso vai aceitar reduzir as emendas de deputados e senadores para contribuir com o ajuste fiscal que eu vou fazer? Porque não é só tirar do orçamento do governo, eu tenho que tirar. Os empresários que vivem de subsídio do governo vão aceitar abrir mão um pouco de subsídio para a gente poder equilibrar a economia brasileira? Vamos aceitar? Pode responder, Osmando. Será que se aceitam? É exatamente tudo que a gente tem falado aqui, da reação do mercado contra o papel do Estado. Quase que diariamente eu passo aqui em Maceió e vejo no muro uma frase que escrita aí pelo pessoal da direita, da extrema-direita, que a frase é a seguinte: o fim do Estado é a devolução da nossa liberdade. É exatamente isso. O mercado não quer poder com o Estado para que o Estado não possa, como o presidente Lula fez hoje, zerar imposto para tratamento de câncer das pessoas que não podem pagar medicamentos muito caros. Eles não querem isso, porque eles querem preservar todo o recurso que existe para fazer aplicações no mercado de capital, por isso precisam de juros altos, e para fazer aplicações lá fora, mandando dinheiro para o exterior, que, a exemplo das emendas orçamentárias praticadas pelo Congresso, ninguém vê, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe o volume que esse dinheiro representa. A fala do presidente Lula é corretíssima. O que ele pergunta é o que está na cabeça das pessoas sensatas, porque entendem que não há colaboração e nem há boa vontade para que os pobres sejam protegidos e que o Estado, um Estado solidário, um Estado com caráter social, possa continuar fazendo coisas em benefício das pessoas. Só quem pode fazer um corte, como o que nós citamos anteriormente, de impostos sobre medicamentos para câncer é o governo. Ninguém é da parte empresarial ou ninguém é da parte política que não esteja no mandato pode. Então, é atribuição do governo, de fato, agir quando deve beneficiar e atender a sociedade. Agora, essa novela, enquanto não se define, Cíntia, vai cortar, não vai cortar, a gente está vendo aí atritos dentro do próprio governo e atritos dentro da sua base e a oposição curtindo, a oposição está gostando. O governo
E o PT cai muito nas armadilhas, né? Eles não conseguem resistir às armadilhas. Primeiro que eu penso o seguinte, Ananias, se você está discutindo um assunto tão importante, tão relevante para o próprio governo, desse corte talvez dependa da sobrevivência e até mesmo o futuro político do próprio presidente em 2026. E também você tem o poder, com esse corte, de iniciar uma nova etapa nos 2 anos que ainda faltam do governo. Então, imagina-se que o governo poderia ter o tempo que fosse necessário, que considerasse necessário para discutir, envolver todos os atores que são importantes, os ministros de cada uma das pastas e depois os presidentes da Câmara e do Senado, porque o próprio presidente, nessa entrevista mesmo com a Juru, ele lembrou que a forma dele de governar é assim, ele sempre tem chamado, por exemplo, os governadores, e em assuntos como esse de um corte que vai impactar profundamente na vida do país, ele vai levar o que eles chegaram, quais os pontos que eles chegaram aos presidentes da Câmara e do Senado, porque é assim que se faz uma democracia. Mas o presidente não tem sequer o direito de levar o tempo que julgar necessário para fazer isso, porque ele é pressionado o tempo inteiro, como se isso fosse uma desorganização do governo. Sinceramente, eu como cidadã brasileira, eu prefiro que eles levem o tempo que eles acharem que seja possível para fazer cortes que, repito, vão mexer com a vida das pessoas. Esses cortes não vão, num primeiro momento, impactar a vida de grandes empresas, daqueles bilionários, não. É das pessoas mais simples, das pessoas mais vulneráveis. Então, é lógico que o governo, que tem essa pegada social, que ele leve mais tempo para discutir. E onde eu digo que o PT e o governo caem na armadilha é que nem governo, né, o governo fica brigando entre si, nem o PT conseguem compreender que esse cenário de mais tempo para discutir, ele faz parte do processo. E aí, à medida, cada vez que um comentarista de televisão vem dizer, olha, o governo está demorando, olha, ninguém se entende, olha, jogou o Haddad na fogueira, aí o partido passa o recibo daquilo ali. Quando, na verdade, eu penso que o PT, ao menos uma vez, deveria dar o aval ao presidente para que ele possa fazer o que ele achar que é importante dentro do governo dele, para que ele possa governar. Porque isso, assim, ele não tem um dia de sossego, nem da oposição, nem do governo, nem do partido dele. Então, seria, só para mudar um pouquinho, pelo menos dessa vez, que o partido pudesse entregar nas mãos do presidente e da sua equipe de ministros as decisões que precisam ser tomadas. É incrível, facilitaria porque muito. O presidente é o condutor do processo, é quem está à frente do país e tem deixado muito claro as suas posições. Construindo uma crise que não existia até antes dessas discussões. Mas na real, não existia. Vai mandar agora pedir para o Haddad incluir mais ministérios no corte. Sim. Acabou de fazer isso, né? Já está sendo divulgado aí que pediu para o Haddad incluir mais ministérios. E a Cíntia, eu concordo com a Cíntia, porque a ideia que termina passando é que ele está apostando alto. Porque, assim, esse jogo de o Congresso, esse jogo de o Congresso contra o governo, esse jogo de corta emenda, não corta, o presidente Lula tem experiência suficiente para saber que não vai ser daí que vai vir a solução. A taxação das grandes fortunas, o Senado, a Câmara, os deputados, ninguém fala. O Congresso não precisava nem os 40 bilhões, emendas, era só aprovar os 40 bilhões que seriam injetados aí. Então, assim, aí termina gerando uma crise política, porque fica um presidente sendo reativo, né, a todo momento, e ele vai fazer. Ele vai fazer, mas isso tem que ser feito dentro do tempo e dentro do que é possível, né? E principalmente, o presidente já deixou claro, sem abrir mão do que é o seu governo, a atenção com o social. E aí, além do Congresso, além de um Congresso totalmente desfavorável,
além do senhor mercado, né, ainda ter o próprio partido trabalhando contra... Complica ainda mais. Aí como é que a opinião pública vai ficar do lado do governo desse jeito? Não tem como. Se quem alimenta a crise apelar para são jornalistas os aliados, e tal. Os aliados alimentam a crise. Governo, né? Foi como eu falei. Aliados. Olha, eu acho que essa entrevista do presidente, a gente até conversou sobre isso, né, Alessio, de manhã, ela mostrou um presidente extremamente maduro, politicamente correto na fala, todas as falas. Ele não cometeu uma escorregada em nada do que ele disse. E é porque foi provocado. Aquele Lula, sabe, de bravatas, esse Lula desapareceu. Esse Lula, ele não existe. Eu acho que o PT deveria assistir a entrevista. Né, Cíntia? Deveria assistir a entrevista. A imagem que passa é que há um desalinhamento. Isso é péssimo para qualquer governo. E assim, ele me pareceu alguém extremamente com controle de tudo que está acontecendo, absolutamente consciente, inclusive ao dizer que o que mais perturba ele ou choca ele é a forma como ele encontrou a sociedade. 20 anos depois, eu esperava o Lula dizer isso. Sim. Eu esperei durante muito tempo, desde que ele começou o governo, em algum momento que eu ia ouvir isso dele, porque é um outro país e ele tem consciência que é outro país. Falta para o PT, né, essa consciência. Agora, nem por isso ele vai dizer o seguinte, olha, não tem mais aquele país lá atrás. Então, agora é o seguinte, deixa tudo para lá, vamos falar só de empreendedorismo, vamos ser influencer. Não. Ele não abre mão das convicções dele. E isso não é uma coisa ruim, isso é bom. Sabe por quê? Porque a gente está acostumado agora com o político on demand, que é o político que começa a eleição de um jeito, depois ele vai mudando. Vai na onda. Sabe o Gugu Liberato, que tinha aquele negócio do Ibope, não era? Sim. Quando começou vai na o Ibope, onda do engajamento. Aí era assim, à medida que o Ibope ia aumentando, aí o Gugu ia vindo os quadros. Pois agora os políticos são assim, os candidatos são on demand. No meio da campanha eles mudam completamente. De acordo com o painel da rede social, que as redes sociais você tem acesso àquele painel, o número do engajamento. Ninguém precisa de um presidente assim, né? Por favor. Agora diga-se de passagem, o presidente que desde o início do processo tem mostrado essa maturidade. Quando falavam, tem que mudar ministro X, Y, Z. Ele tranquilo lá. Eu estou satisfeito com os meus ministros. Então, de fato, mostra que tem essa rédea, que tem esse controle. Agora, diante também do corte de gastos. Alessio. Eu acho que essa liderança que tanto a Cátia como a Cíntia citaram, que está faltando dentro da própria base do governo, é muito por conta do próprio presidente estar focado mais na administração do Brasil. E acaba que essa liderança política não está sendo bem administrada pelo atual presidente do PT. Talvez por conta de um processo político interno que o partido vem passando. É bem verdade que o PT é o maior partido desse grupo aliado do presidente Lula e é o maior problema também nesse momento. Eu acho que as principais defesas do governo deveriam partir tanto da Gleisi como dos próprios governadores do PT, que têm se furtado de comentar esses temas nacionais. Eu sinto muita falta de governadores do PT entrarem nessa discussão em apoio também às decisões do governo federal, do presidente Lula. E eu acho também que há uma série de erros na articulação política, começando por uma pessoa que foi altamente criticada desde o início do governo, deu uma esfriada um pouco agora, que é o ministro Padilha, mas que segue ainda não ficando a contento dos parlamentares. E acho que é uma das principais causas de fritamento do presidente desde o início do seu mandato. Essa falta de diálogo mais direta com os parlamentares, tanto é que quando há um projeto de maior envergadura, de maior importância para o governo, o próprio presidente tem que entrar nas negociações, porque o ministro não está dando conta. Então eu acho que precisa ser feita uma reorganização, não é que o governo está dando errado, mas é porque a articulação ainda não encaixou. Acho que o presidente ainda tem 2 anos para poder trabalhar sobre isso. Esse próprio corte de gastos agora também eu acho que está demorando um pouco demais para ser anunciado, e isso abre margem para especulação, abre margem para o mercado especular, para os parlamentares começarem a comentar também de forma negativa, começarem a ficar com medo de alguns ministérios em que eles têm influência serem alvos de corte. Então eu acho que quanto antes isso for resolvido também é melhor para o presidente e também para o país. Muito bem, a gente vai seguir acompanhando a PEC do corte de gastos, porque